Administração da ordem. Com sua principal base de operações no mosteiro de Jetavana, em Savatthi, parece que a Sangha se espraiou por uma área muito vasta da Índia. Várias fontes indicam que, além de Savatthi e Rajagaha, o budismo estava firmemente estabelecido em Saqueta, Benares, Vaishali, Kosambi e Ujjain, cidades essas situadas no curso médio do rio Ganges. Disso pode-se inferir que Shakyamuni e seus discípulos faziam prosélitos principalmente na Índia Central, ensinando em pequenas cidades e aldeias situadas ao longo das rotas das caravanas. Nas cidades mencionadas acima, os cidadãos deram seu apoio ao budismo, embora talvez não tão entusiasticamente como os habitantes de Savatthi, e fizeram também doações de mosteiros. Entre esses se incluíam o Saptaparna Guha, ou Caverna das Sete Folhas, em Rajagaha, onde se reuniu mais tarde o primeiro conselho, o mosteiro da Grande Floresta, nas proximidades de Vaishali, e o mosteiro do Parque dos Servos, em Benares. Por essas localizações, podemos supor que essas cidades serviam como centros de propagação do budismo na Índia Central. À medida que aumentava o número de convertidos e monges itinerantes e eram abertos mais centros de atividade budista, tornou-se necessário o estabelecimento de normas e preceitos para governo da ordem. Fala-se que nos seus últimos anos, além de continuar a pregar a lei, Shakyamuni dedicou considerável atenção aos problemas administrativos da Sangha. No início, a Sangha foi considerada simplesmente uma comunidade de monges. Mais tarde foi criada a Assembleia das Monjas e acrescentados mais 2 grupos de crentes masculinos e femininos. Dessa maneira, a Sangha veio a constituir-se de 4 assembleias: bhikkhus, ou monges, bhikkhunis, ou monjas, upasakas, leigos, e upasikas, ou leigas. Não se sabe bem que normas ou preceitos Shakyamuni elaborou para a administração da ordem. Fontes escriturais fornecem uma lista de 250 preceitos para os monges e 500 para as monjas, mas aparentemente eles foram compilados em data posterior. Meu palpite é que essas complicadas normas de disciplina não existiam durante o tempo de Shakyamuni, embora sem dúvida fossem observadas normas detalhadas para a ordenação de monges e monjas e outros rituais da ordem. Sabemos que todos os membros da ordem eram inspirados a demonstrar o mais alto respeito pelos chamados 3 tesouros, ou seja, o Buda, o Dharma e a Sangha. Enquanto na prática religiosa a ênfase era dada a dhyana, ou meditação, e ao cultivo da prajna, ou sabedoria, bem como a observação dos preceitos. Para os crentes leigos foram estabelecidos os 5 preceitos. Ordenavam eles ao crente não destruir a vida, não tomar o que não foi dado, não cometer adultério, não dizer mentiras e não tomar bebidas embriagantes. Esses preceitos, no entanto, parecem-me ter mais a natureza de padrões éticos que se esperava que os crentes observassem do que uma forma de prática religiosa. A prática religiosa básica do crente, acho, era concebida como contemplação da lei, cultivo da sabedoria e reforma e aprimoramento do próprio indivíduo. A julgar pelos ensinamentos de Shakyamuni e pelo que sabemos de sua maneira de pregar, seu método parece ter sido bastante leniente e tolerante, e por isso mesmo é difícil acreditar que ele próprio tenha elaborado os 250 preceitos para monge e os 500 para monjas encontrados nas escrituras.
Essas regras minuciosas e algumas vezes rigorosas foram, com toda probabilidade, preparadas depois que ele ingressou no Nirvana. Talvez porque os membros da ordem tenham achado que só assim poderia ser mantida a disciplina apropriada. Infelizmente, elas levaram algumas pessoas a pensar erroneamente que o budismo é muito severo nas exigências que faz a seus seguidores. O próprio Shakyamuni era, com toda probabilidade, homem de muito poucas necessidades e desejos. Mas em suas prédicas não exigia dos demais que praticassem ascetismo severo ou que recusassem o atendimento de todos os desejos. Muito ao contrário, ensinava as pessoas a levar uma vida de moderação, evitando simultaneamente o hedonismo e a autonegação extrema. O caminho do meio, conforme já vimos, constitui uma das doutrinas básicas do budismo, e embora se esperasse que a monja ou monge seguissem um estilo de vida mais austero do que o crente leigo, não se pretendia que nenhum deles se afastasse dessa ideia básica de moderação. Nos primeiros dias da carreira de pregador de Shakyamuni, como vimos acima, a ordem não aceitava mulheres. Embora elas, em números crescentes, pedissem para ser admitidas, conta-se que Shakyamuni recusou atender aos seus pedidos e só no fim da vida e graças aos esforços de Ananda é que foi persuadido a mudar de ideia. A primeira a ingressar na ordem foi Mahaprajapati, tia de Shakyamuni, e que, desde seus primeiros anos, fora como uma mãe para ele. Uma vez que durante toda a sua vida Shakyamuni ensinou a igualdade de todos os seres humanos e repudiou as distinções convencionais de casta e classe, ficamos sem saber o motivo por que ele adotou uma opinião aparentemente preconceituosa sobre as mulheres e por tanto tempo as excluiu da ordem. Trata-se de questão difícil e que, sem dúvida, requer muito mais estudo antes que possa ser corretamente respondida. Minha impressão pessoal, no entanto, é que ele, em nenhum sentido real, desprezava as mulheres ou as julgava inferiores. Em nenhuma parte de seus ensinamentos, por exemplo, encontramos qualquer pronunciamento geral sobre mulheres ou indicação de que elas deviam ser postas numa classe à parte dos homens. Nesse particular, é interessante notar os pronunciamentos que ele teria feito a respeito dos deveres de marido e mulher. Disse ele que a esposa devia administrar competentemente o lar, tratar com respeito os amigos e conhecidos do marido, cuidar da propriedade, ser casta e diligente. Mas observou também que era dever do marido ser cortês e fiel à esposa, conceder-lhe a devida autoridade na administração das coisas do lar e lhe comprar roupas e adornos. Isto, muito longe de sugerir qualquer preconceito básico contra elas, parece constituir uma opinião muito compreensiva e esclarecida do papel da esposa no relacionamento matrimonial. Mas é preciso não esquecer que na Índia Antiga era em geral muito humilde a posição das mulheres. Mesmo nos lares abastados, elas eram tratadas apenas um pouco melhor do que os escravos, depois de passado seu período de geração de filhos. E se não conseguissem gerar filhos homens, os maridos podiam divorciar-se delas sem maiores dificuldades. Numa sociedade que constantemente enfatizava a superioridade dos homens sobre as mulheres, a atitude de Shakyamuni, conforme o trecho citado acima, era na realidade muito progressista. Não obstante, quando se tratava das questões de administração e posição delas na ordem, a reação de Shakyamuni foi surpreendentemente severa. Acho que isso ocorreu porque ele queria proteger os discípulos de distrações e assegurar que não haveria perturbação na rotina diária de disciplina e prática religiosa. Estava ansioso para que seus seguidores, logo que se tornassem monges, alcançassem o mesmo alto nível de iluminação que ele mesmo atingira. Mas sabia que isso exigia grandes esforços e concentração. Os monges haviam renunciado à vida secular e tomado o caminho da compreensão mais alta, e por esse motivo tinham que ser protegidos de qualquer influência que pudesse frustrar-lhes os esforços ou desviá-los do curso. Foi por causa de seus receios, no particular,
acho que ele por tanto tempo hesitou em admitir mulheres na ordem. Na literatura budista, deparamos frequentemente com passagens em que as mulheres são descritas como a animalidade encarnada ou a causa dos 5 obstáculos. Mas essas frases exageradas, como possam ser, foram provavelmente cunhadas apenas com a intenção de servir como advertência aos monges, a fim de se manterem longe de envolvimentos inconvenientes com mulheres. Paralelamente, sabemos pela literatura indiana, em geral, que as mulheres são costumeiramente consideradas como sensuais e brigonas, por natureza, e o baixo status que lhes foi imposto pela sociedade, sem dúvida alguma, contribuiu para que dessem vazão aos traços menos admiráveis de seu caráter. É por isso mesmo muito provável que Shakyamuni, tendo crescido nessa atmosfera e observado as características e comportamento social das mulheres de seu tempo, achasse que elas só podiam alcançar a verdadeira felicidade se fizessem esforços para examinar e transformar sua natureza básica. O ponto a notar na opinião budista sobre as mulheres, acho, não é que as considerasse por natureza menos talhadas para a vida religiosa do que os homens, o que era um truísmo na época, mas que aventasse a possibilidade de que pudesse superar essa desvantagem. Eventualmente, nas escrituras da escola Mahayana do budismo, especialmente no Sutra Lotus, encontramos claramente exposto que as mulheres são capazes de atingir o estado de Buda, doutrina essa que, em minha opinião, tem suas raízes nos ensinamentos do próprio Shakyamuni,